O calendário eleitoral ele já começou, né? Quando a gente vira o ano, as pesquisas de intenção de voto elas precisam estar registradas a partir de 1º de janeiro. Então, qualquer tipo de levantamento de pesquisa que vá ser publicado precisa estar registrado no sistema PESQL, né? E alguns outros marcos que nós temos é a questão, por exemplo, muitos deputados vão querer trocar de partido. A gente vê algumas movimentações aqui já no estado de Mato Grosso, né? A partir do início de março até a primeira semana de abril, abre-se a janela. E é bom se dizer que essa janela ela existe apenas para os deputados estaduais e deputados federais, né? Por quê? Porque cargos do executivo, o Supremo já entendeu que não há a exigência de observância da fidelidade partidária. Então, por exemplo, senadores, governador, prefeitos, eles podem trocar de partido a qualquer momento que não perdem o mandato. E os vereadores, como foram eleitos no último pleito de 2024, né, e a gente vê muita movimentação também de alguns vereadores da capital querendo trocar de partido, inclusive muitos deles já ajuizaram ações, né, entraram com ações no TRE por conta especialmente dessa questão do Pedro Táxi ter assumido a presidência do PSB, e aí muita gente queria migrar para o Podemos, que era do grupo, né, político do deputado e presidente da Assembleia, Max Russo. Os vereadores, então, eles não têm essa janela, né? Porque a janela ela foi feita para que aquele que busca trocar de partido, né, não fique amarrado numa camisa de força no último ano eleitoral. Então, a válvula de escape que que o nosso Congresso entendeu mais correto seria, né, no último ano do mandato, né, ali perto do prazo de troca de partido, que a gente tem um prazo de 6 meses antes das eleições. Então, até para explicar essa questão da filiação partidária e da janela. Eu, Rodrigo, se quiser me candidatar hoje, né, a um cargo, eu preciso estar filiado 6 meses antes das eleições. Como as eleições vão acontecer na primeira semana de outubro, né, até a primeira semana de abril, eu preciso estar filiado a um partido político. Então, essa janela ela antecede o prazo final de filiação partidária. Domicílio eleitoral também precisa ser observado a mesma regra. Então, pessoas que estão aqui no estado de Mato Grosso, que vieram de fora, precisam, né, transferir o seu domicílio eleitoral para poder... e o próprio candidato também, né, precisa. Tem muita gente vê aquela questão da esposa do Moro, que teve toda aquela discussão de troca de domicílio eleitoral, né? E aí, o que a gente vai ter? Aí, disso até julho, quando começam as convenções, né, nós temos os pré-candidatos, que é a grande discussão se está fazendo propaganda antecipada, se não está fazendo propaganda antecipada. Então, nesse período, a gente está naquilo que a gente chama de pré-campanha. Na verdade, o ministro Gilmar diz que desde quando acaba uma eleição para outra, a gente já está em pré-campanha. Mas ela começa a ter mais áreas de juridicidade, vamos assim dizer, a partir, né, desse começo desse ano. Então, hoje, candidatos, né, eles podem dar entrevista como essa aqui num podcast, podem dar entrevista na televisão, podem falar nas suas redes sociais. Existem algumas regras, algumas coisas que a gente vai tratar mais na frente. Então, a gente está na pré-campanha. Quando que a gente entra na campanha? Então, nós temos as convenções em julho, né, e até dia 5 de agosto. Aí, prazo para registro de candidatura, 15 de agosto, até o dia 15 de agosto. A partir daí, a gente tem a campanha eleitoral, que vai até a primeira semana de outubro. E aí, depois da primeira semana de outubro, nós temos 30 dias para os eleitos prestarem contas e, em seguida, no final, em dezembro, é a diplomação. E no ano seguinte, o pessoal toma posse. Então, basicamente, os marcos temporais são esses, né? Então, a legislação eleitoral trata isso como desincompatibilização. Então, um secretário de Estado, né, para ele ser candidato a deputado estadual ou deputado federal, ele precisa se desincompatibilizar do cargo. Como é que isso acontece? Como o secretário ele é nomeado mediante comissão, né, é um cargo em comissão pelo governador, ele tem que pedir exoneração. Então, ele se afasta do cargo 6 meses antes das eleições. Assim como o governador do estado, né, há uma cogitação do governador ser candidato a senador. Para que isso aconteça, ele não pode disputar o Senado no cargo. Então, ele tem que renunciar, né, porque ele foi eleito. Então, no caso do governador, ele renuncia ao cargo, né, 6 meses antes das eleições também. Diferente é a situação de um vice-prefeito, por exemplo. A do vice-governador, evidentemente, né, que se ele assumir o governo do estado, ele vai poder ser candidato à reeleição. Ele não foi eleito ao cargo de governador propriamente dito, mas como ele herda o cargo com a renúncia, né, a jurisprudência entende que ele só pode concorrer mais uma vez. Portanto, ele concorre no cargo, né, e essa eleição dele é tida como uma reeleição.